Olá, olá, boa tarde, sexta-feira mais que abençoada. Hoje iremos falar sobre a verdade sobre o comunismo, com a participação da Cristiane Balbino, uma mulher brasileira que viveu 14 anos na Bolívia e estará compartilhando conosco sobre o que é o comunismo no dia a dia. É muito prático você ir viajar para Cuba, Venezuela, Bolívia, Argentina e só numa viagem. E o dia a dia das pessoas, como que funciona? Quem conhece o país é aquele que vive todos os dias naquele país, trabalha, né, passeia, frequenta todos os tipos de lugares. E é muito bonitinho a ideologia da esquerda, né, do socialismo, do comunismo, que eles falam aí que quer ajudar o pobre, quer ajudar o mais necessitado, mas nem sempre, nunca é isso. Boa tarde, Cris Estrelinha, Gilmar. Boa tarde, seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Hoje iremos falar sobre a verdade sobre o comunismo com a Cristiane Balbino, 14 anos de vivência na Bolívia. Vou fazer aqui agora a chamada. Olá, olá, tá me ouvindo? Tá? Troca, troca aí. Olá, Olá. olá, boa tarde. Boa tarde, deixa eu só acertar aqui a Vamos altura. acertar aqui. Como estás? Muy bien? Tudo, tudo bem, e você? Ótimo. Que bom que tá tudo bem. Então, vamos ser simples e objetivo na nossa mensagem e Muito explica bem, quem é Cristiane Balbino, bem simples. muito bem. Uma pessoa que morou muitos anos fora do Brasil, brasileira, morando muitos anos fora. Agora estamos aqui de novo no território brasileiro, tendo a oportunidade de acompanhar essa etapa, né, que nós estamos passando aí pelas eleições presidenciais no nosso país. E aqui estou para falar um pouquinho do que é viver em um país sob o regime comunista socialista. Perfeito. Eu iniciei falando sobre isso, porque é muito fácil viajar, passar alguns dias, mas se você vive anos no lugar, você tem a experiência e o entendimento do que aquilo te serve. Como que você pode agregar para nós hoje falando sobre a sua vivência num país comunista socialista? Pode começar a vivência. O que esse país que tem uma ideologia muito bonita, mas na realidade, o que ele traz? Certo. A gente sabe que cada país é diferente, né? Tem as suas próprias particularidades, mas o regime, essa ideologia política, ela é basicamente igual e de tempos em tempos aparecem as lideranças que querem implementar e colocar vigente esse regime político no país, né? E a gente, como população, acaba aceitando e vivendo porque não temos outra opção. Mas, por exemplo, como a gente que está acostumado a viver num regime de liberdade democrático, quando vem essas novas medidas políticas, a gente praticamente não sente de imediato. Mas depois, no dia a dia, com o passar do tempo, na nossa vivência, com a nossa família, para criar os filhos, a gente começa a sentir que a gente já não pode fazer aquilo que a gente quer, que a gente desejaria fazer, porque já não está permitido, mas nós não percebemos imediatamente que nós estamos sendo controlados e não somos permitidos para fazer muitas coisas. Como que eles começam a controlar? Por onde? Por exemplo, o presidente toma posse, tá? É tudo Perfeito. muito bonito, aquela cerimônia e tudo. E imediatamente já vem o passo a passo que acontece
em todos os países que implementam ou colocam outra vez esse sistema para a população viver. Então, imediatamente começa, mexem na Constituição política, então tudo aquilo que a gente estava acostumado a viver, com regras e leis, elas vão ser mudadas, vão mudar. Pode ser que não seja do dia para a noite, mas é um dos primeiros passos que eles vão dar. Entendeu? Então, tudo aquilo que a gente considerava ser o correto, referência na nossa vida, começa a ser mudado. E a gente não sente de imediato, a gente sente quando a gente quer fazer as coisas e não pode mais, porque não é lei mais ou foi mudado. Entendeu? Porque quando um regime vermelho, comunista, socialista, eles entram outra vez em vigor no país, eles já têm um passo a passo de como ir fazendo, colocando novas regras e novas medidas, e eles simplesmente vão fazendo, porque já está tudo calculado, já foi tudo projetado, estabelecido. Perfeito. Então, o que acontece? Eles vão fazendo. Consequência na família com essas ideologias? Qual a privação que o pai e a mãe têm? Por exemplo, quando a gente coloca o filho, está lá no colégio, você está achando que o teu filho está num colégio que você acha razoável, que você tem condições, você se identificou com aquele colégio e, de repente, o currículo escolar é modificado, porque isso é outra coisa que eles fazem também. Um dos pontos que eles vão implementar é um novo currículo escolar. Pode até que ser... Sim, é obrigação, o governo, o Ministério da Educação, ele vai mandar uma ordem geral que todos os colégios têm que obedecer e cumprir com aquelas novas regras, que no mínimo ele tem que fazer, entendeu? Mesmo sendo um colégio particular, o novo currículo, as novas regras têm que ser obedecidas e tem que colocar no colégio. Tá certo que os colégios particulares vão continuar mantendo e fazendo o que eles vinham fazendo, mas agora existem novas regras, novas leis, e o Ministério da Educação se encarrega que todos os colégios recebam as notificações, e inclusive mandam pessoas para fiscalizar para ver se aquilo está sendo obedecido, vamos dizer assim. Entendeu? Primeira coisa, eles mudam. Muda o currículo escolar também. Beleza. E aí, o filho, nesse sentido, já não é mais seu, é do Estado. Como você explica essa situação? Como eles mudam a Constituição Política do Estado, então muitas leis também são modificadas. Só que a população em geral não tem conhecimento de tudo, porque você tem que ter acesso e você tem que tomar o trabalho de ler, ver com detalhe e comparar como era antes. E nem todo mundo faz isso, a gente sabe, né? Mas, por exemplo, uma das grandes modificações que eles fazem é que os filhos, os novos cidadãos, eles são do Estado, do país, da nação. Os pais, eles dão a vida, dão carinho, dão atenção, mas que, pela lei, aquela criança passa a ser do Estado, aquele adolescente. Então, no momento que o Estado achar conveniente que deve solicitar a participação, a presença daquele cidadão, ele solicita, isso é lei, então a gente tem que obedecer. Entendeu? Existem consequências nefastas caso a pessoa seja rebelde, não queira obedecer, como tudo, né? Tem muitas consequências. Perfeito. E essa questão de alimentação? Eles têm alimentação ou é restrita? Nesse país que você viveu, aconteceu isso ou é um fake news? Por exemplo, tudo depende do momento político e econômico que o país está atravessando. Como no nosso, várias vezes que nós tivemos falta de alguns produtos no supermercado, ou durante algum tempo, porque teve algum problema político, social, né? Então, tudo isso afeta, porque afeta a economia diretamente. Isso também acontece nos outros países. O governo faz de tudo para que não falte nada.
mas muitas vezes pode acontecer e faltar, inclusive levando em consideração o clima e a geografia de cada país, de cada região produtora. Mas pode ser que aconteça de faltar, mas ainda se o país não é autossuficiente produzindo muitos itens, se não tem muita indústria, ou se o próprio clima não permite produzir muitos itens, a agricultura não é uma agricultura que dá para ter produtos frescos o ano inteiro. E muitas vezes eles procuram importar, mas aí também vai de acordo com a economia e com as relações diplomáticas que vai ter com outros países, porque não é todo país que vai aceitar fazer acordo econômico, de acordo às regras, entendeu? Porque aí vai se levar em consideração a conveniência de cada país, claro, né? Ok. O que você pode mais aí nos dizer como era ali o seu ir e vir no país que você viveu aí por 14 anos? Você tinha limitação ou era liberdade a hora que... Ah, eu quero sair de madrugada. Como que é? Geralmente, quando está tudo relativamente tranquilo, as pessoas têm o direito de ir e vir a qualquer hora, a qualquer momento. Agora, depende também do momento social, político que as pessoas, que o país está vivendo. Porque, por exemplo, nós já tivemos situações onde foi decretado toque de recolher, que a partir das 10 da noite até as 6 da manhã ninguém poderia sair na rua, independente do que aconteça. Por isso, você ia ter que se arriscar, entendeu? Que é um risco muito grande e depende das tropas, dos militares que estivessem na rua, e você seria abordado, muitas vezes de maneira educada, civilizada, e muitas vezes não. Então, aí seria contar com a sorte, realmente, e não é bom a gente arriscar, porque já foi decretado um toque de recolher, e se supõe que a população já sabe disso e tem que obedecer essa condição também. Mas sempre com risco, aumenta o perigo das pessoas, né? De desobedecer essas ordens. Porque você tiver ali uma parada cardíaca ou algo de extrema necessidade, não tem como Fica ficar esperando complicado. acontecer. Fica complicado. Ou você espera o dia amanhecer, ou então você conta com a sorte e sai na rua e para pedir ajuda ou para os vizinhos ou alguma coisa assim, só que todo mundo vai estar se expondo aí a um maior risco de ter muitas dificuldades porque as Forças Armadas estão controlando para que ninguém saia na rua, pensando mais que nada em grupos, em milícias, né? Que eles não têm muito controle, mas um cidadão comum que por uma emergência ele vai se arriscar em sair na rua de madrugada ou fora do horário estabelecido, né? E isso acontece aí nessa questão aí diplomática, de coisas, os preços subirem, descerem, como acontece no Sim, Brasil. sim, Né? porque a gente sabe que quando acontece isso, a economia é muito afetada. Não é só um problema político e de obediência civil. A economia também é muito afetada. Então, os preços, como tudo, é a lei da oferta e demanda. Se eu tenho pouco, o preço vai subir muitíssimo. E quem puder pagar vai comprar. Senão, a maioria vai ficar sem. A gente vai comer, a gente vai comer ou adquirir o que tem, não o que a gente quer. Perfeito. E essa questão ali empresarial no país, social ali comunista, né? Ele como que são essas leis, né, trabalhista, empresarial, como que funciona? No Brasil, É, mesmo que é um burocrático, mas você consegue ser livre, né? Independente aí na sua empresa. claro, geralmente os empresários vão fazer, como em qualquer outro lugar, vai abrir a sua empresa, vai tocar a empresa, e nesses casos as leis trabalhistas são sempre totalmente a favor do trabalhador, tá? E são constantemente modificadas e acomodadas para ser muito favorável ao trabalhador, muitas vezes desfavorável ao empresário, só que se ele quer continuar mantendo a empresa dele, ele tem que obedecer às leis vigentes, né? Perfeito. Muitas, muitas vezes. E a questão de taxação de imposto? Ele está sendo beneficiado o trabalhador nessa questão. Mas quanto que ele cobra do trabalhador?
Pois é, dependendo da faixa salarial do trabalhador, ele não paga imposto. Também tem os sistemas de pagar imposto, como nós aqui, sistema simples, MEI, ou qualquer outro tipo, né? Que o nome varia, mas é mais ou menos a mesma coisa. Os impostos são altos, tá? Não é fácil a pessoa ficar fazendo manobras para tentar não pagar imposto, só que muitas vezes a gente faz o quê? A gente não, a maioria das pessoas vão procurar uma maneira de não estar sob essas penalidades impositivas. Eu vou procurar uma outra forma. Por exemplo, os comerciantes não pagam imposto. Eles têm uma outra taxa que geralmente é paga a sindicatos, a dirigência, mas não diretamente ao fisco do país. Então, muitas e muitas pessoas vão entrar nessa classificação para burlar, para tentar se livrar da taxa impositiva, não emite nota fiscal, entendeu? Que, inclusive, várias vezes a classe política tenta fazer com que eles entrem de alguma forma para pagar imposto, até tentando dar vantagem. Só que as pessoas não aceitam, elas não querem, entendeu? Aí começa muita manifestação, muita convulsão social, e tudo isso complica muito a economia. Então o governo tenta ver uma outra forma de manter a tranquilidade. Perfeito. E essa questão aí de manifestação é pacífica igual no Brasil ou já naquele estilo que nós conhecemos, quebra-quebra, né, dos amigos aí da oposição? Eles não são tranquilos. Tem uma cultura de ser violento, de protestar de tudo. Muitas vezes é um protesto pacífico, mas já virou rotina do nosso dia a dia a gente saber que vai ter manifestação. Que, claro, a gente sabe que dá aquele desconforto, porque as ruas, fica tudo fechado, tudo parado, e sempre tem o perigo, né? De começar com baderna e quebra-quebra. Tem sempre muita manifestação, mas os protestos nem sempre são pacíficos. Muitas vezes eles são violentos, com baderna, e quando chega a força militar para reprimir, fica pior ainda. Eles podem ficar horas e horas, dias e dias, brigando, se agredindo, entendeu? Fica muito perigoso. Então, para tudo, e as pessoas sabem que não podem sair na rua, porque é perigoso. Mas podem ficar até dias nessa condição. Fazendo greve de fome, é muito comum greve de fome, porque aí entra o desrespeito aos direitos humanos. Então, tudo isso é muito comum acontecer. Perfeito. E, para nós encerrarmos, como é um horário aí de almoço da galera, e esse vai para o YouTube, vai ficar gravado lá no YouTube, e vou deixar aqui, por 24 horas, vou compartilhar com você, as pessoas possam assistir e compreender a verdade sobre o comunismo, do jeito que ele começa. Quantos anos demora para entrar na mente das pessoas? Olha, eu acho que demora uns bons anos, principalmente para a pessoa entender que houve e está havendo uma transição. Porque a gente continua com aqueles padrões que estava acostumado. Quando vem essa nova etapa, pode demorar anos, que as pessoas não terminam de entender. E aí vem as novas gerações, que eles nunca vão conhecer outra forma de viver. Então eles acham que isso é totalmente natural, aceita tranquilamente, vive tranquilamente, porque nunca conheceram outra forma na vida. Eles nasceram e cresceram sob aquele regime ideológico. Então, para eles, isso é o natural. Agora, os que acompanharam a transição, pode demorar muito tempo e tem gente que vive em conflito porque não aceita. Só que é o que tem. Nós não temos outra opção. Por isso, eu gostaria de fazer um último comentário. Agora que nós temos essa obrigação de votar, esse compromisso, a gente não tem que pensar que é voto em uma pessoa ou em outra. Nós vamos votar para a gente receber sistemas políticos e ideológicos. Não é só pelas pessoas que aquela pessoa eu gosto dela,
ou ela falou alguma coisa que eu não gostei, ou ele fez alguma coisa que eu também não gostei, eu não vou com a cara daquela pessoa. Não é só aquela pessoa, é todo um sistema de vida que já está comprovado pela história que ele não dá certo, que ele não é bom. Nós já temos exemplos que não funciona bem. Então a gente precisa entender que não é uma pessoa que a gente está votando porque ela falou ou deixou de falar, ou porque ela fez ou deixou de falar. Nós não estamos nem falando que é certo ou que é errado, mas sim que é um sistema político, é uma ideologia que aquilo nós vamos ter que engolir e aceitar e viver, a gente gostando ou não. Por isso a importância de prestar bem atenção e entender o que está acontecendo nesse momento no nosso país. Ok. Então essas são as declarações finais, certo? Exatamente, ter consciência, entender, não só julgar, entender o que está acontecendo e o que significa viver sob um regime ideológico, seja ele qual for. Entender. Perfeito. Tá certo? Agradeço aí a sua participação, disponibilizar aí seu tempo para estar falando conosco sobre o que é a verdadeira aí, a ideia do comunismo. E vamos tentar fazer mais lives com pessoas residentes ainda nesses países, né? Claro que sim. Que possamos trazer mais conteúdo até o nosso dia 28, 29 de outubro. Isso. A dia do segundo turno da eleição. E lembrando que vai ficar salvo aqui no Instagram e no YouTube, transbordando conhecimento. Ok? Muito bem. Eu agradeço a oportunidade, tá, de poder expressar o que eu vivi. Não é uma história, é realmente o que a gente vive, o nosso dia a dia. E só para reforçar que o nosso país, o Brasil, ele é maravilhoso. Realmente é muito abençoado, e o povo brasileiro também. É só a gente entender o que está acontecendo e não ir só por opiniões ou porque está todo mundo fazendo. Nós precisamos entender, e nós temos tempo ainda. Temos alguns dias para entender o que significa votar agora nesse segundo turno. Vai ser definitivo para as nossas vidas durante muitos e muitos anos, porque, inclusive, a ideologia comunista socialista é de se perpetuar no poder, tá? É uma das bases deles, não é dar passagem ou oportunidade para outros. Eles precisam se perpetuar para continuar mantendo toda essa ideologia que eles têm. Tá certo? Perfeito. Desejo uma boa tarde para você, um final de semana maravilhoso. Obrigada, igualmente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.